Olá a todas e todos, sejam bem-vindos ao podcast Sem Fronteira. Sem Fronteira é um projeto que valoriza a divulgação científica e também valoriza diálogos entre pessoas de diferentes lugares e trajetórias acadêmicas. Eu me chamo Everton Kozenieski e hoje recebo o professor, meu colega, Paulo Ricardo Miller, e vamos conversar a respeito da noção de cultura nas ciências humanas. Paulo, que bom te ter aqui no nosso podcast, fico muito feliz de te receber. E, bom, eu fico feliz também pelo tema que a gente vai poder conversar um pouquinho hoje aqui. Tudo bem, Paulo? Saudações Everton, todos que acompanham o podcast Sem Fronteiras. Agradeço pelo convite, espero que tenhamos um diálogo bastante produtivo. Isso aí. Bom, Paulo Ricardo Miller é formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, possui mestrado em Antropologia Social pela Unicamp e doutorado em Antropologia Social também, só que nesse caso pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Paulo é professor da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Erechim, com atuação, entre outras, né, no programa de pós-graduação interdisciplinar em Ciências Humanas do Campus Erechim. E o Paulo vem atuando principalmente, né, com pesquisas relacionadas aos estudos africanos, migrações internacionais e refúgio, patrimônio cultural e música. Bom, Paulo, o tema da nossa conversa hoje aqui ele é abrangente, né? Ele traz e tem, né, várias nuances, inclusive estamos falando de um termo que é polissêmico, né, que remete obviamente há muitas interpretações, há múltiplas referências, que é a cultura, né? Então eu não tenho como começar de outra forma, senão te perguntar a respeito da cultura, como ela se torna um conceito ou uma noção acadêmica, né? Em que momento, em que circunstâncias, cultura se torna uma ferramenta intelectual dos estudos acadêmicos das ciências humanas? Bem, é importante pontuar o quanto esse conceito é polissêmico, inclusive no sentido de entender como cultura, né, foi uma noção utilizada politicamente até o século XIX, vamos dizer assim, e depois passou a entrar nos meios acadêmicos, né? A cultura, se a gente olhar para o seu uso, por exemplo, na formulação dos estados nacionais europeus, né, entre o século XVII, XVIII e XIX, a gente vai ver que a cultura ela esteve muito associada à noção de civilização, por um lado, e, portanto, apontando para um recorte de classe, né, entre pessoas mais ou menos civilizadas, e também num sentido nacionalista. Se a gente olhar para o contexto alemão, a gente vai ver que o termo cultura na língua alemã ela foi muito acionada para definir quem eram os verdadeiros alemães, né? Enquanto o conceito de cultura associado à civilização foi muito utilizado, né? Foi muito acionado no contexto francês, né? Definindo as pessoas que pertenciam ou não à civilização e ao modo de vida que vinha sendo cultivado, vamos dizer assim, naquele contexto. Então a cultura vem, né, de um conjunto de usos com um sentido mais político e de demarcação entre quem somos nós e quem são os outros. E na virada do século XIX para o século XX, ou ainda no final do século XIX, vamos dizer assim, alguns intelectuais passaram a se valer do conceito de cultura para explicar ou para, de alguma forma, descrever o ambiente mais geral no qual diferentes sociedades, diferentes grupos de pessoas, né, grupos humanos viviam. Então, no final do século XIX, a gente tem um contexto em que o mundo está conhecendo a si mesmo, né? As várias regiões do mundo estão começando
a se conhecer, especialmente através do colonialismo e do imperialismo. E, obviamente, esse se conhecer ele passa, então, por relações de poder, né? Não são encontros simétricos, né? Pelo contrário. Bem assimétricos. Mas isso, né? Esse conhecimento que começa a ser demandado, esse conhecimento sobre a diversidade de grupos humanos, essa diversidade de ambientes aos quais os grupos humanos vinham se adaptando, passa a demandar um tipo de conhecimento específico, né? E esse conhecimento específico começa a ser oferecido, começa a ser formulado por alguns pesquisadores que hoje a gente identifica como evolucionistas sociais. O evolucionismo como teoria biológica ganhou vulto a partir de meados do século XIX, né, e se tornou logo prontamente um paradigma dominante no mundo da ciência. De modo que quando as ciências humanas começaram a se institucionalizar, elas precisaram, para se legitimar dentro do campo científico, elas precisaram dialogar com o paradigma dominante no campo científico, né, do que hoje a gente identifica como ciências naturais. Então, os intelectuais, os pesquisadores que tinham a intenção ou que tomaram para si essa missão de explicar a diversidade humana no planeta, dialogando com o conceito de evolução, né, ou com o paradigma evolucionista, também lançaram mão do conceito de cultura para delinear ou para, de alguma forma, identificar essas diferenças, né? Então, logo, considerando a função que o conceito de cultura tinha anterior a esse processo, né, esses intelectuais, esses evolucionistas sociais lançaram mão do conceito de cultura para falar dessas diferenças. A primeira definição de cultura nesse campo, ela foi oferecida pelo Edward Tylor, um pesquisador autodidata britânico que viajou para o México e conheceu diferentes povos indígenas do México e nos Estados Unidos e escreveu um livro chamado Culturas Primitivas. E o primeiro capítulo desse livro se chama A Ciência da Cultura. E a primeira frase desse livro é a seguinte: define a cultura como um todo complexo que inclui conhecimento, crenças, arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e aptidões adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Ou seja, para o Tylor, a cultura era simplesmente aquilo que envolvia os seres humanos no seu ambiente, no seu ambiente cultural, né, nos seus costumes, enfim. Ele, de alguma forma, através dessa definição, ele começa a pensar, né, ele permite que, no caso, a antropologia, como a ciência, né, que começa a se dedicar, então, ao entendimento da humanidade como um todo, começa a pensar a cultura no plural, né, e não a cultura como algo constituinte de uma humanidade genérica, não é? Então, essa é a primeira definição que se pretende científica do conceito de cultura, mas ela ainda é bastante abrangente, né? E a antropologia, como a ciência que assume essa missão de fazer esse levantamento, esses estudos da diversidade humana numa escala global, acaba incorporando essa noção de cultura, e todos os estudos antropológicos profissionais, né? Todos os estudos antropológicos profissionais que começam a ser feitos no início do século XX acabam, de alguma forma, reproduzindo essa noção. Então, todo o trabalho de antropologia, né, toda a monografia antropológica que é produzida na primeira metade do século XX
de alguma forma, reproduz esse conceito justamente por não problematizá-lo. Todas as grandes monografias, né, a começar pela monografia do Malinowski sobre os trobriandeses da Papua Nova Guiné, assumem que a cultura é esse todo complexo que envolve os sujeitos e que de alguma forma determina o seu comportamento. Por um lado, o conceito tem essa dimensão, né, de um todo que engloba, né, enfim, é um todo abrangente de contextos, de situações, né, Paulo? Mas também isso que tu acabou de falar me faz pensar o quanto que as ciências humanas acabam se apropriando efetivamente de conceitos, de termos que circulam usualmente, mas ao mesmo tempo como esses termos, em alguma medida, precisam de uma validação de um outro corpo científico, né? Como é o caso da evolução que tu disseste, né? Duas situações que me parece que até hoje, em alguma medida, elas estão presentes, né? Mas, Paulo, o conceito de cultura, ele em alguma medida cumpriu aquilo que ele prometeu, né? O conceito de cultura efetivamente ganhou centralidade para a antropologia e ele conseguiu, né, trazer à antropologia um poder explicativo da realidade social, assim, do campo de conhecimento e da própria realidade, assim. Ele cumpriu a sua promessa? É uma pergunta difícil de responder, né? Como eu disse antes, esse conceito ele permaneceu mais ou menos intocado desde a proposta do Taylor até mais ou menos meados do século XX, ainda que toda a antropologia produzida nesse contexto tenha também se posicionado contrária aos princípios ou ao paradigma evolucionista. A antropologia, na primeira metade do século XX, se dedicou a mostrar, ao contrário do que os evolucionistas afirmaram, que diferentes sociedades se desenvolviam, né, e se modificavam de acordo com seus próprios valores, de acordo com as suas próprias dinâmicas, né, e não segundo um princípio geral de evolução da humanidade que havia permitido a esses evolucionistas estabelecer grandes hierarquias, né, entre as diferentes raças humanas, entre os diferentes coletivos humanos, né, hierarquias entre sociedades mais ou menos civilizadas ou mais ou menos evoluídas. O que acontece é que o conceito de cultura, justamente por não ter sido muito discutido, ele acaba sendo assumido como algo dado, né? Como um dado da natureza humana, vamos dizer assim. E só lá nos anos 50, 60, é que alguns antropólogos começam a se questionar sobre os diferentes e múltiplos usos que a antropologia vinha fazendo do conceito de cultura. Então, um marco desse debate, né, dessa reflexão, é justamente o trabalho do Clifford Geertz, que é provavelmente um antropólogo muito lido também em outras áreas, né? Imagino que na própria geografia, e que faz um levantamento, né, desses diferentes usos do conceito de cultura e, de alguma forma, mostra que, na medida em que a cultura pode ser entendida de forma adaptada a diferentes contextos, o termo cultura em si ele não consegue definir nada a priori. A cultura só consegue ser entendida, só consegue ser explicada na medida em que a gente traz para a análise, traz para a reflexão acadêmica o que os próprios sujeitos, né, para usar um jargão antropológico e de certa forma um tanto colonialista, né, o que os nativos entendem como cultura. Então, o que a antropologia fez, de um ponto de vista retrospectivo do Geertz, né, o que a antropologia fez na primeira metade do século XX foi levar uma concepção de cultura ocidental, né, e traduzir de alguma forma dimensões ou aspectos dessas sociedades outras, né, das chamadas
na época, né, eram chamadas de sociedades primitivas, que de alguma forma pudessem se encaixar nessas definições ocidentais de cultura. Então, os anos 60, né, considerando que que os anos 60 eram um período pós-Segunda Guerra Mundial, né, que foi o período em que se iniciaram de forma mais intensa, né, os processos de descolonização, principalmente na África e na Ásia. Foi um momento também de revisão dos princípios de produção do conhecimento antropológico. E essa revisão começou justamente por uma crítica, né, e por uma reflexão aí sobre os usos, né, até certo ponto irrefletidos, né, do conceito de cultura dentro da própria antropologia. Ok. Então, em alguma medida, a gente posso afirmar que o conceito de cultura ele foi empregado sem ser criticado, sem ser avaliado, digamos assim, ou sendo objeto da própria antropologia, né? Foi se tornar objeto de análise da própria antropologia muito tempo depois. Inclusive entendendo como outros antropólogos fizeram os estudos culturais daquele momento, né? É mais ou menos por aí, Paulo? Sim, é essa a ideia. Né, os antropólogos clássicos, vamos dizer assim, os estudos clássicos, os estudos etnográficos clássicos, né, empregaram, bem esse o termo, né, empregaram o conceito de cultura dando como óbvio o seu sentido. Né, e o que a antropologia fez e vem fazendo mais recentemente é justamente questionar em que medida o conceito de cultura, ou simplesmente definir determinadas coisas como hábitos, costumes, rituais, como parte da cultura de cada sociedade, né, em que medida isso é uma descrição, ou que medida isso nos permite entender com precisão, né, do que nós estamos falando quando falamos dessas dimensões. Pois então estamos diante de um momento de renovação do conceito de cultura, então. E eu acho que tu já referiu que foi num momento pós Segunda Guerra Mundial, né? Me parece que tu já respondeu parte da minha pergunta, mas eu gostaria de perguntar de toda forma. Quais foram as novas abordagens teóricas que surgem a partir disso? Quais são as temáticas que a própria antropologia ou o conceito de cultura renovado, né, permite, né? Acho que tu já te referenciou um pouco, com relação ao passado, né? Um certo questionamento do conceito de cultura, né? Mas, enfim, Paulo, quais são as novas abordagens teóricas, quais são as novas temáticas que a antropologia, a partir desse momento, passa a assumir? Em que medida esse conceito de cultura é renovado também, né? Bom, dá para dizer que num primeiro momento o efeito que essa reflexão teve, né, o efeito que essa reflexão sobre o conceito de cultura teve na produção de conhecimento antropológico foi um uso mais consciente do termo. Né? Então, alguns antropólogos, como o próprio Geertz, como Marshall Sahlins, como Victor Turner, né, passaram a usar o conceito de cultura de uma forma mais consciente, ou seja, de alguma forma discutindo o seu sentido e a sua aplicabilidade para os contextos onde eles desenvolveram pesquisa etnográfica, né, pesquisa de campo. Mas, para além disso, né, essa reflexão, essa crítica do conceito de cultura também levaram a uma pluralização, vamos dizer assim, do que se concebia como objeto de pesquisa da antropologia. Né? Até os anos 60 havia uma certa clareza, né, ou simplesmente se reproduzia, né, a ideia de que o objeto de pesquisa da antropologia eram os povos primitivos, né, ou as dimensões primitivas da experiência humana, mesmo que se referindo a sociedades europeias ou a sociedades industrializadas. E o que essa reflexão, que essa mudança de foco, né, do conceito de cultura permite começar a olhar para diferentes processos sociais
né, independente do seu contexto local, né, como processos fundamentalmente humanos, né, e que, de alguma forma, expressam isso que antes era atribuído à cultura, né, os costumes, os hábitos, rituais, enfim, os modos de organização social. Então, a partir dos anos 60, 70, 80, por aí, a gente tem uma pluralização de abordagens e de concepção de objetos de pesquisa. A antropologia passa a se dedicar ao estudo da economia, da política, das artes, da religião, né, concebendo que esses domínios ou essas esferas de atuação humana, elas são permeadas, onde quer que elas estejam acontecendo, elas são permeadas, né, por essas dimensões ou por essas características culturais. Então, também foi uma forma de fazer a crítica do conceito de cultura, também foi uma forma de pluralizar, vamos dizer assim, o objeto da antropologia, pensado não mais como a cultura em si, mas como os processos ou os sistemas, né, ou as dinâmicas culturais, ou seja, como as sociedades elas também se modificam. Né? Acho que essa é uma diferença, uma distinção importante de se fazer. Quando a antropologia estudava a cultura, quando tomava a cultura, né, dos povos primitivos como seu objeto, essa cultura ela era mais ou menos imutável, né, ela era mais ou menos permanente e deveria servir para descrever, né, esses outros povos. Então, quando a gente começa a pensar a cultura mais como adjetivo e não tanto como substantivo, né, pensando nos processos culturais, as dinâmicas culturais, a gente também começa a olhar para a cultura como algo dinâmico, como algo que muda e se adapta a diferentes contextos e a diferentes usos, né, e o modo como se configuram as relações sociais, as relações de poder em diferentes sociedades. Pois é, Paulo, acho que tu usou um termo que é importante, né? O uso consciente do conceito de cultura, né? Ou da noção de cultura. E é inevitável, né? Eu venho da geografia, né, Paulo? Nesse nosso diálogo aqui, eu venho a partir dessa formação, né? E na geografia, o conceito de cultura, me parece que ele vem carregado, assim, de alguns estigmas bem significativos e também por diferentes abordagens, por diferentes entendimentos, inclusive, do que é cultura, né? Às vezes, e por vezes, eu entendo que na geografia, cultura remete a artefatos culturais. A arte, né, principalmente as diferentes artes que nós poderíamos listar, ou seja, a cultura como um artefato cultural. Em outra perspectiva, a gente poderia dizer que cultura está associado a uma hierarquia cultural e social. Então, aquele contraponto entre cultura erudita versus cultura popular, cultura de massa, né, e cultura como um elemento tradicional. E também dá para identificar a cultura associada a um termo, enfim, muito presente na geografia por muitos anos, chamado modo de vida, né? Está associado como se fosse um universo da prática, né? Então, como o grupo indígena da retomada tal, atualmente desenvolve uma cosmovisão, uma prática socioambiental e como ele produz um enfrentamento, por exemplo, com relação a uma política pública, né? A cultura está também dentro desse universo da prática, digamos assim, como sinônimo, né? Mas também, Paulo, cultura na geografia pode ser encontrada, assim, associado, digamos assim, ao mundo das ideias, né? O mais próximo disso, né? Como determinado grupo, os indivíduos têm percepções, crenças, valores, atitudes com relação ao espaço. Ou seja, quando eu olho para a geografia, é uma leitura muito pessoal, assim, eu vejo que o termo cultura remete a muitos significados, né, ou diferentes abordagens, pelo menos, né? Bom, a minha pergunta para ti é bem simples, né? A geografia está em consonância com os estudos da antropologia, mas de uma forma mais abrangente aos estudos e abordagens das ciências humanas, né? Em que medida essas formas da geografia olhar para o espaço ou perceber as relações, né, culturais com o espaço, né, nessas diferentes chaves,
podem trazer perspectivas, né, de diálogos interdisciplinares com o trabalho de outras áreas de conhecimento, como da antropologia, por exemplo, né? Não sei se eu fui claro, né? Dei uma uma volta grande aqui, mas falo a partir desse ponto, né? Que é a geografia. Não, com certeza. Com certeza. Isso que tu acabou de falar, né, mostra, na verdade, quanto muitas vezes a cultura, ou o que a gente quer pensar como processos culturais ou algo nesse sentido, funciona muito bem como um ponto de partida, né? Ou seja, como um ponto a partir do qual a gente vai buscar entender outras dinâmicas, né? Ou dinâmicas particulares de determinados grupos sociais, mas que são melhor compreendidas a partir dos seus próprios termos, né? Tu trouxe, por exemplo, a questão dos conflitos socioambientais, né? Termos como territorialidade, né? Localidade, a própria noção de paisagem, né, que é muito presente, né, nesse âmbito da geografia cultural, algo que eu aprendi contigo mesmo, né? Então, o conceito de cultura, ou o que quer que a gente entenda como cultura, tem talvez operado muito mais como ponto de partida ou como provocação para pensar como outros processos se configuram e se estabelecem do que propriamente como algo a ser desvendado, né? E é interessante, eu fiz uma micro pesquisa aqui para me preparar para essa minha intervenção, e aí eu li algumas coisas do Marvin Mikesell, né, que foi digamos assim, o iniciador desse campo da antropologia cultural, e ele vem de uma formação com o Karl Sauer, né, que tinha uma visão bastante arqueológica, né, de cultura, né, e pensava a cultura a partir da espacialização dessas, né, dos achados arqueológicos, enfim, pelo menos, né, essa é uma leitura que eu fiz. Né, e me parece que essa ideia, né, de que a cultura ela pode ser, ao mesmo tempo, um modo de vida, né, mas também, né, esse conjunto de símbolos materiais, enfim, que ajudam a gente a delinear e demarcar territórios culturais, né, ela está presente não só na academia, ela é uma perspectiva acadêmica, mas é também uma perspectiva dos próprios sujeitos, né? Eu acho que isso também se inscreve, né, num processo aí de uso, vamos dizer assim, né, do conceito de cultura, de um uso político do conceito de cultura, também por parte do Estado e do mercado em escala mundial, aí já pensando já nos 80 e 90, né, que levou as ideologias, enfim, e as políticas públicas voltadas para o multiculturalismo, né, em que grupos sociais usam o conceito de cultura para definir os seus espaços, né, e também os seus direitos, né, ou pelo menos para reivindicar alguns direitos relacionados com a sua condição cultural, vamos dizer assim. Né? Então esse é um outro tema que surge a partir disso, né, e que também coloca um outro desafio para o uso do conceito de cultura no âmbito acadêmico. Né? Como é que a gente vai falar da cultura X ou Y quando a definição do que é a cultura X ou Y está em conflito, está sendo disputada, né, pelos próprios sujeitos de pesquisa. Então é muito mais interessante a gente olhar para o conflito, né, olhar para como os sujeitos estão se posicionando em relação ao que eles entendem como sendo a sua cultura, do que adotar uma atitude mais classificatória. Né? A cultura é isso, a cultura é aquilo, ou essa cultura é assim, aquela cultura é assado. Estou te ouvindo lembrando de alguns geógrafos, enfim, algumas perspectivas com relação à geografia cultural, né? E para alguns, geografia cultural é uma abordagem, né? Abordagem que privilegia certas coisas, né? Aqui uma leitura, né, pessoal, né? Mas imagino que essas privilégios, digamos assim, que a geografia cultural traz em uma abordagem geográfica, ela está associada a essa ideia de dinâmicas particulares que tu comentou anteriormente, né? Ou seja, é a ideia de uma geografia que tenta romper um homem genérico, né? Um homem com um H maiúsculo, né? Ou seja, existem particularidades e singularidades, né?
E, ao mesmo tempo, eu acho que é uma geografia que busca romper com um paradigma economicista. Ou seja, só a dimensão do econômico e explica certas relações e certas características e dinâmicas no espaço, né? Acho que a geografia cultural, pensando aqui, Paulo, com essa ideia desse geógrafo, né, enfim, que traz a ideia de que a geografia cultural é uma abordagem, me parece que é uma abordagem associada pelo menos a esses dois pilares, né? E aí essa diversidade de entendimentos do que é cultura, acho que cabem dentro desses dois pilares, assim, né? Mas, Paulo, nós acho que fizemos um panorama sobre o conceito de cultura, né, sobre como as ciências humanas se apropriam, né, do termo, como as ciências humanas transformam isso em um conceito, né? Mas eu gostaria de saber um pouco de ti agora, assim. Qual é a agenda de pesquisas que tu vem desenvolvendo com relação a essa diversidade de temas, né? Quais são os principais debates, quais são as principais pesquisas que, enfim, tu estás inserido nesse momento, né? Como a cultura te atravessa no teu fazer acadêmico, né? Bem, a minha pesquisa mais atual, né, ela diz respeito a um contexto, né, que eu iniciei, que eu comecei a estudar ainda no meu doutorado, né, que diz respeito a uma província que fica no norte de Angola, chamada Cabinda. Eu tenho feito diversas observações então sobre essa província. Eu fiz trabalho de campo em Angola no início ali da década de 2010, e hoje venho acompanhando algumas dinâmicas também nas mídias sociais, né? Então venho acompanhando o surgimento, né, e o desenvolvimento de toda uma agenda separatista dessa região, né, em relação a Angola. Cabinda é uma província que fica separada do restante de Angola, né, é um enclave ou um exclave, dependendo da perspectiva, e é também uma região rica em petróleo, né? Então, desde os processos de independência africanos que começaram ali nos anos 60, né, e que no caso de Angola finalizaram em 1975, alguns movimentos políticos cabindeses defendem que Cabinda deveria ser um país à parte. E essa defesa, né, essa reivindicação de uma distintividade Cabinda, ela passa um pouco por uma noção de que Cabinda é uma outra cultura, né? Embora não seja o termo que eles usam, né, mas a ideia é que a sociedade cabindesa teria se desenvolvido, né, a partir de uma outra relação com o colonialista, né, com Portugal como potência colonial, uma outra relação com o território, uma outra relação com o tráfico de escravos, né, muito antes disso, né? Então há toda uma reivindicação de uma alteridade, né, entre os cabindeses e os angolanos. Claro que não nos cabe fazer qualquer juízo, né, sobre a validade ou não dessas reivindicações, né? Essa é uma questão jurídica, e o fato é que Cabinda foi incorporada a partir de tratados internacionais, né? Foi incorporada como província angolana, mas é interessante observar como, ao fazer essas reivindicações, né, alguns sujeitos, né, ligados a esses movimentos os justificam a partir dessa linguagem da cultura, vamos dizer assim, né? Então se recorre a critérios etnolinguísticos, por exemplo, né? Em Cabinda se fala uma língua diferente e muito particular, né? Diferente de outras regiões ou diferente de outros países, né? daquela região, né? Mas ao mesmo tempo é uma língua que tem muita coisa em comum também com Angola, com os Congos, etc. Né? São de um mesmo tronco linguístico e por aí vai. Né? Então, além disso, há todo um folclore, vamos dizer assim, né? Que fala sobre características físicas, sobre disposições ou atitudes espirituais, né, que seriam muito particulares dos cabindeses, né, e que em alguma medida justificariam, né, essa separação. Então,
eu acho que esse caso, né, que eu venho analisando, ao qual eu venho me dedicando, ele é importante não pela sua especificidade, né, mas porque mostra como essa linguagem da cultura, né, ou das diferenças culturais, vamos dizer assim, ela está presente, né, ela permeia o discurso político, as reivindicações de direitos e outras questões, né, que derivam disso. Uma baita agenda de pesquisas, né, Paulo? Ainda que boa parte disso pode ser estudado, captado de forma remota, né, digamos assim, né, não presencial, assim, como as mídias sociais, né, é um campo todo, né, interessantíssimo. E, bom, Paulo, nós estamos chegando na reta final da nossa conversa aqui, do nosso podcast, né? E o Sem Fronteiras, Paulo, ele recebe, assim, né, muitos colegas, né, de diferentes universidades, e muitos dos episódios aqui são inspirações para jovens pesquisadores, no sentido de definir o seu tema de estudo, de, enfim, conhecer um pouco mais a respeito de geografia, inclusive, né? E bom, nós gostamos sempre de concluir nossos episódios, assim, nossos diálogos, remetendo a esse público, né? Ou seja, por onde alguém que é um jovem pesquisador pode iniciar estudos a respeito do conceito de cultura, de temas, né, e estudos culturais no sentido mais diverso, né? Por onde começar? Quais referências tu poderia indicar, e tu podes indicar, né, para esses que aqui escutam o nosso podcast? Bem, do ponto de vista da antropologia e das ciências sociais de uma forma mais ampla, o ponto de partida para qualquer pesquisa ela tende a ser o estranhamento. Se concebe, né, que basicamente qualquer assunto, qualquer tema, qualquer observação que a gente faz pode ser objeto de uma investigação científica. A questão é como fazer isso, né? Então, acho que uma sugestão que eu sempre faço para estudantes é que você leve a sério esses seus estranhamentos. Né? Por mais que eles pareçam muito intuitivos logo no início, por mais que eles pareçam muito vagos, né, no início, é importante levar a sério e é importante adotar algum tipo de rotina ou de organização para a gente entender como que as observações, como que os fatos do nosso cotidiano nos afetam, né, e como que isso pode ser transformado numa agenda de pesquisa, né? Então é muito importante fazer anotações, escrever, né, registrar esses momentos, esses estranhamentos de alguma forma, porque em algum momento, na medida em que a gente segue fazendo essas anotações, mas a gente segue lendo diferentes textos, referências, livros, etc., a gente vai ver que esses assuntos e essas questões elas vão começar a se entrecruzar. Né? Então, a gente começa a fazer pesquisa, na verdade, antes de começar uma pesquisa formalmente. Né? A gente já está fazendo pesquisa e é importante a gente levar isso a sério, registrar. Né? E aí eu entendo que tem toda uma preocupação, né, por parte dos estudantes com seguir algumas regras, né, do método científico e tal, e isso nos leva muito normalmente a olhar para manuais de pesquisa, né? Como definir um problema de pesquisa, como fazer entrevistas, como fazer revisão bibliográfica, etc. Né, mas eu costumo defender, né, e eu trabalho a partir dessa perspectiva as minhas disciplinas de metodologia de pesquisa qualitativa, eu costumo defender uma certa realpolitik da pesquisa. Né, a pesquisa, assim como a pesquisa começa antes, né, da gente ter um projeto formal de pesquisa, né, depois que a gente está fazendo uma pesquisa mais formalmente, né, as etapas ou o modo como a pesquisa se desenvolve também não acontece de uma forma linear. Né? A gente avança em alguns sentidos, né? A gente consegue entrevistar algumas pessoas, por exemplo, mas a gente vê que o que elas nos disseram nas suas entrevistas não é compatível com o objetivo da pesquisa. Então a gente pode mudar o objetivo da pesquisa. E aí a gente volta, porque se a gente muda o objetivo, talvez mude também o nosso problema de pesquisa.
né? Então eu defendo muito essa realpolitik e essa ideia da pesquisa como processo, né? E aí tem algumas referências que eu costumo utilizar, né, que eu acho muito importantes e no campo das ciências sociais elas são definitivamente, que dizem respeito ao artesanato intelectual, a pesquisa sociológica ou social, ou em ciências humanas, né, de forma mais ampla, como o artesanato intelectual. Então a gente tem esse texto bastante famoso do Charles Wright Mills, né, lá dos anos 60, né, final dos anos 50, aliás, um texto chamado Sobre o Artesanato Intelectual. E tem um outro sociólogo que faleceu recentemente, né, mês passado, o Howard Becker, né, que também tem sido uma inspiração para mim, no sentido de olhar para essa realpolitik da pesquisa, né? Então, tanto no sentido de como desenvolver a pesquisa, né, no sentido de buscar fontes, analisar dados, etc., quanto no aspecto da escrita acadêmica, né, de como se escreve um trabalho resultante de um processo de pesquisa. Ele tem sido para mim uma grande inspiração, assim, uma grande referência, porque acho que ele dá continuidade, né, a isso que o Mills chamou de artesanato intelectual, né, e ele pensa a pesquisa muito mais, o Howard Becker, né, pensa a pesquisa muito mais a partir de como experiências de pesquisa anteriores podem ser fontes de dicas e truques e formas, né, e modelos possíveis de fazer pesquisa, do que propriamente como etapas, né, ou esquemas mais ou menos lineares, né, de produção de pesquisa. Então, para além do tema, né, que pode ser cultura, pode ser qualquer outra coisa, né, eu acho que essa disposição para se colocar no processo de pesquisa, num processo real de pesquisa, é bastante importante hoje em dia. Pô, duas dicas importantes para mim e para todos que nos ouvem aqui. E, bom, Paulo, só posso te agradecer por aceitar o nosso convite, por dispor, né, do teu tempo, enfim, para conversar conosco aqui no Podcast Sem Fronteira. Fico muito feliz, assim, de poder ter, né, enfim, ter esse momento contigo aqui de diálogo. Fico com a certeza, assim, da importância do diálogo interdisciplinar, né, e o quanto a geografia tem potencial para essas aproximações, assim, né. Enfim, obrigado por, né, mostrar uma perspectiva com relação aos estudos culturais, nos quais a gente pode ter várias pontes aqui. Te digo desde já que eu acho que a nossa conversa de hoje aqui deixa pontas, né, para muitos outros diálogos, né, e que a gente possa continuar com eles em outros espaços, né, não só do podcast. Mas, enfim, certamente questões, perguntas, dúvidas vão surgir a partir disso, né, em todos aqueles que nos ouvem. Mas é isso, Paulo. Obrigado por, mais uma vez, contribuir conosco aqui no Podcast Sem Fronteira. Eu que agradeço. Que bom, né? Que bom que o nosso diálogo deixa pontas para outros diálogos futuros. Acho que o conhecimento acadêmico se desenvolve dessa forma, né? E não como afirmação de verdades absolutas, mas como essa busca constante, né? E também, com certeza, me beneficio muito desse diálogo e espero que o podcast, né, que esse episódio consiga estimular aí, né, quem quer que esteja ouvindo a também se dedicar a essas, né, e outras questões aí no mundo acadêmico. Pois é, e inclusive, deixo aqui como momento final, né, para todos que nos ouvem, né, se você gostou do nosso conteúdo, né, se gostou de tudo que nós estamos produzindo aqui no nosso projeto, por favor, compartilhe nas redes sociais esse conteúdo, mande perguntas, mande sugestões, né, inclusive de temas que nós podemos debater aqui. O Podcast Sem Fronteiras, eu acho que é importante frisar, ele é um projeto vinculado à universidade de extensão, sem fins lucrativos, que busca a valorização da divulgação científica e o diálogo, o encontro de temas e de pessoas, né? Então, se você gostou do podcast, nos ajude também.
Tá certo? E, bom, ficamos por aqui com esse nosso episódio do Podcast Sem Fronteira. Até a próxima.